Poder estar compartilhando com os irmãos de mais um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Quero louvar a Deus por todos os irmãos que nos visitam nesta oportunidade. Quero te convidar a ficar de pé mais uma vez. Abrindo a sua Bíblia, agora em Romanos, capítulo 5, os 11 primeiros versículos. O texto que nós lemos, de Lucas 18, também é base para este sermão de hoje, que tem o título de A Justificação. Mas vamos ler agora em Romanos, capítulo 5, os 11 primeiros versículos. E apesar de não fazermos uma leitura alternada, eu gostaria que você acompanhasse esta leitura com bastante atenção, meditando em cada uma das palavras aqui contida nesse texto. Romanos capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, aleluia, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia! Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. Pode tomar o seu assento. E eu gostaria de pedir a tua atenção especial para este momento de reflexão que nós estaremos fazendo sobre este tema, a justificação. Tem um texto bíblico lá em Jó, capítulo 24, e versículo de número 4, que diz assim: como, pois, seria justo o homem para com Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Em outras palavras, como seria possível um homem pecador ser justificado diante de Deus? Esta é uma pergunta, e é uma pergunta para a qual nós precisamos ter a resposta. Ter a resposta não simplesmente porque alguém nos falou, mas por convicção. Todo crente precisa ter esta resposta. Seria possível um homem nascido de mulher, ou seja, um homem pecador, ser justificado diante de Deus? A pergunta de Jó 25, versículo 4, ainda está sendo feita hoje. E a mensagem gloriosa do Evangelho, amados, é a resposta para esta pergunta. A mensagem do Evangelho de Cristo é a resposta para esta pergunta. Mas o que significa ser justificado? O que é ser justificado? É ser perdoado? Também. Mas
ser justificado é muito mais do que ser simplesmente perdoado. Quando a pessoa ela é perdoada, isso não significa que ela é justa. Ela simplesmente foi perdoada pelo seu pecado, mas ela continua sendo uma pessoa injusta, que merecia ser castigada, mas no entanto foi perdoada. A justificação, ela nos coloca num patamar, num status bem mais superior do que o de apenas perdoados por Deus. Aleluia! A justificação, ela nos coloca no patamar de que sobre nós não recai mais nenhum encargo. O nosso pecado foi perdoado de fato, nós fomos justificados, ou seja, sobre nós não recai mais nenhuma acusação. Paulo disse que Cristo, ele pegou a cédula. Para quem não sabe o que é cédula, a nota promissória que nos incriminava, que tinha a conta do nosso pecado, e rasgou. Aleluia! Ou seja, você não deve mais nada em Cristo Jesus, você é justificado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia! Por exemplo, numa corte terrena, um juiz ele não pode perdoar um homem e justificá-lo ao mesmo tempo, porque se ele perdoar, se perdoa alguém que é culpado, logo esta pessoa está culpada, não é verdade? E se ele justifica, essa pessoa também precisa de perdão. Jesus é o único que tem poder para perdoar e para justificar. Aleluia! Não existem instâncias superiores para a justificação. Aqui nos tribunais terrenos, o tribunal de primeira instância, ele perdoa o culpado, mas a parte ofendida, ela pode recorrer ao tribunal de segunda instância, às varas estaduais, que nós chamamos, me ajuda aí, os tribunais estaduais, os desembargadores, esqueci do nome lá que se dá, aonde estão os desembargadores, que são os juízes estaduais, que são a segunda instância. E se ele ali perdoar e a parte ofendida ainda estiver insatisfeita, ela pode recorrer ao tribunal de terceira instância, são os tribunais superiores em Brasília. E este perdão pode ser revogado, esta dívida pode ser revogada, ou todo o processo, acusação, seja lá o que for, deste tribunal. Mas Jesus é o único que tem poder, não só para perdoar, como para justificar. Aleluia! E a pessoa, o indivíduo justificado por Cristo, não recai mais sobre ele nenhum tipo de acusação, não existe mais tribunais para se recorrer. Aleluia! Todo aquele que vem a Cristo e crê no Senhor Jesus e o recebe como Senhor e Salvador de sua vida, ele é justificado definitivamente. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. E como é que nós somos justificados, amados? A gente fala bastante de ser justificado, mas como nós somos justificados? Qual é o processo pelo qual a pessoa, eu vou usar o termo crente, todo aquele que crê na mensagem da cruz e aceita esta mensagem como a suprema verdade e como molde para a sua vida, ele é justificado. Mas como se dá esse processo da justificação? Essa justificação, primeiramente, ela é dada pelo próprio Deus. Não é outra pessoa que nos justifica, é o próprio Deus. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, e no versículo 20 está escrito assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o pecado, o conhecimento
do pecado. Gálatas, capítulo número 2, versículo 16, diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Também Gálatas 3,16 diz: e é evidente que pela fé, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. É Deus quem nos justifica. Nós não temos poder algum para nos justificar. Não existe nada em obras que nós possamos fazer para ser justificado diante de Deus. Tem gente que acredita que se ele fizer caridade, ele vai estar contribuindo para ser justificado. Se ele der uma cesta básica, se ele comprar um remédio para alguém, se ele vestir alguém, se ele alimentar alguém, se ele fizer uma caridade, ele está sendo justificado pelas suas boas atitudes, suas boas iniciativas. Mas nesses textos que nós lemos, é bem evidente que não existe obra nenhuma que eu possa fazer que me justifique diante de Deus. Só Jesus Cristo pode nos justificar. Nós lemos o texto, o presbítero Francisco Alencar leu aqui no prefácio do culto, de Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14, e precisamente do versículo 11 ao 12, esses dois versículos, foi um erro terrível daquele fariseu aqui na parábola do mestre, que ele orou lá no templo, e por mais que ele não erguesse a sua voz, não levantasse as mãos, aqui Lucas descreve que ele orou consigo mesmo, mas a oração que ele fez no seu coração, ela foi presunçosa. Ele achava que as atitudes, que o comportamento, o dízimo, as ofertas, o jejum, as orações que ele fazia, era capaz de justificá-lo diante de Deus. É tanto que ele diz assim: graças te dou, meu Deus. E ele diz que eu não sou como os demais pecadores. Aquele fariseu, ele infelizmente cometeu um erro grave na sua oração, na sua forma de interpretar a graça de Deus, porque não existe nada que eu possa fazer para me justificar diante de Deus pelas minhas obras. Veja bem, eu estou frisando, pelas obras. Quando eu digo não é fácil, não existe nada pelas obras que eu possa fazer para me justificar diante do Senhor. No Novo Testamento nós temos tem várias formas, né, e também em aspecto da justificação. Eu quero falar aqui de 6 devido ao nosso tempo. O primeiro aspecto da nossa justificação, e você vai entender quando eu digo que nós não conseguimos ser justificados pelas obras. No final do 6º aspecto você vai compreender. O primeiro aspecto, nós somos justificados por Deus, como eu me antecipei agora há pouco. Ele é o autor da nossa justificação, tá? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 33 está escrito assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Ou seja, quando Deus justifica, não cabe acusação, amados. Toda arma planejada contra aqueles que já foram justificados, ela será neutralizada, ela será destruída, porque é Deus que justifica, não cabe mais nenhuma acusação. Então o primeiro aspecto da nossa justificação é que é Deus quem nos justifica. Se fôssemos nós quem nos justificássemos, coitadinho de nós, mas é Deus
quem nos justifica. O segundo aspecto, nós somos justificados pela graça. A justificação pela graça é o princípio da justificação, não são as obras. E Paulo, ele deixa bem claro, não pelas obras da lei, não pelas obras das minhas mãos é que eu sou justificado, mas é pela graça. A única forma, a única receita que Deus deixou para a justificação da humanidade diante do seu Criador é a graça de Deus, aleluia, revelada ao mundo através de Jesus Cristo de Nazaré, seu Filho, aleluia. Tito capítulo 3, versículo 7 está escrito assim: para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Em Romanos capítulo 3, versículo 24 está escrito: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Observe que a palavra gratuitamente denota não há em nós poder algum para merecê-la, ela é de graça. Não existe valor monetário. O valor aqui é o sacrifício de Cristo no Calvário, o sacrifício redentivo do Senhor no Calvário. É o único valor, aleluia, que nos insere nesta graça, a graça de Deus, aleluia. Glória a Deus. Nada que você possa fazer nesta vida vai te dar mérito para alcançar esta graça. Estou falando de obras. Me entenda, daqui a pouco nós vamos encontrar a única coisa que o homem pode fazer para ser justificado. Terceiro, nós somos justificados pelo sangue. Você pode dar glória a Deus? Pelo sangue de quem? O autor dos Hebreus diz que não é sangue de bode nem de touros, mas o sangue carmesim de Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem nos justifica. Louvado seja Deus. O sangue é o fundamento da justificação. Um Deus santo deve ter uma base justa para justificar pecadores ímpios, e isso é encontrado no sangue da cruz. O homem, como pecador condenado, só pode expiar o seu pecado pagando a pena de morte. A única forma de expiar o pecado é pagando a pena de morte. Como nós, ainda se morrêssemos, não seríamos capazes de justificar os nossos pecados, porque somos pecadores, Deus deu seu Filho unigênito, santo, que não conheceu pecado, aleluia, para morrer por nós. A sentença já foi dada e já foi executada por nós no Calvário, através de Cristo Jesus, aleluia. Portanto, o sangue, ele é o fundamento, o único fundamento para a graça, para a justificação, aleluia. Quarto aspecto, nós somos justificados pela fé. Isso, a fé é a condição da justificação. Da mesma forma que o sangue é o fundamento, a fé é a condição, amados. Não existe outra moeda, não existe outra condição para uma pessoa ser justificada a não ser a fé. Veja que Deus maravilhoso, amados. Imagina se Deus tivesse colocado as obras, nós estaríamos fritos, como diz o ditado popular. Mas a única condição para a justificação do pecador é a fé. A fé em quem? No unigênito do Deus vivo, Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus para sempre, aleluia. Nós temos esta condição, a justificação pela fé. Não busque justificar-se a si mesmo. Não pense que o muito fazer obras vai te justificar. Nós vamos já entender que as obras são boas e são indispensáveis, mas nós estamos falando aqui de condição para ser justificado diante de Deus. Aleluia. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, disse Paulo ao carcereiro de Filipos. Aleluia. Qual é o quinto aspecto da justificação, amados? Nós somos justificados pela ressurreição.
A ressurreição de Cristo, ela é a garantia da nossa justificação. Em Romanos capítulo 4, versículo 25, nós somos informados de que a ressurreição do Senhor Jesus foi a prova visível de que Deus estava satisfeito com a sua obra consumada, que a justificação está disponível para todos os homens e que todos os crentes são justificados. Aleluia! A ressurreição de Cristo foi uma evidência da satisfação de Deus no processo da justificação, ou seja, da reconciliação da humanidade perdida, pecadora, com o seu Pai, com o seu Criador. Aleluia! Portanto, amados, a ressurreição é a nossa garantia. Nós seríamos os mais infelizes dos homens se Jesus não tivesse ressuscitado, mas Ele está vivo à destra do Pai. Portanto, a ressurreição é a garantia da nossa justificação. Em sexto lugar, nós somos justificados pelas obras. Uai, pastor, o senhor acabou de dizer que as obras não justificam, e agora o senhor está dizendo que nós somos justificados pelas obras? Aleluia! As obras é a evidência da justificação. Veja bem, evidência. Assim como a ressurreição de Cristo foi uma evidência da satisfação de Deus no processo da reconciliação da humanidade consigo, as obras na vida do crente, ela é ou são as evidências da justificação. Aleluia! Você não faz boas obras para ser justificado diante de Deus. Você faz boas obras porque você já foi justificado. As boas obras são as evidências. Mas pastor, e se eu não tiver boas obras? A tua fé é morta? Você precisa ter obras. A fé sem obras é morta, não vale nada. Aleluia! A fé, ela evidencia as obras. Não tem como uma pessoa ser transformada pelo sangue de Cristo, ser uma nova criatura e não evidenciar as boas obras no seu testemunho, na sua vida, amados. As boas obras são a evidência. Eu quero que você leia um texto aí, Romanos 3:20. Romanos 3:20. Porque por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Agora, já que você é bom de Bíblia, abre lá em Tiago 2:24. Tiago 2:24, lá pertinho de Hebreus. Diz assim: vedes então que o homem é justificado observe o texto. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Parece um paradoxo, mas não é. Tiago está colocando aqui que as boas obras são evidência da fé, deve ser evidência da justificação. Aqui nós somos confrontados com o que parece ser uma contradição na Bíblia, mas não há contradição. Veja o que Tiago diz aí no capítulo 2, versículo 20. Você está aberto aí em Tiago 2? Só volta um pouquinho, você leu o 24, agora leia o versículo 20 aí, de Tiago 2. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Aleluia! Obras são a evidência da fé. Onde quer que haja a verdadeira fé, ela será seguida pelas obras. Tiago 2,18 diz assim: mas dirá alguém, tu tem a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Está bem explicado para você? Aleluia! Nós devemos ter boas obras
não para ser justificado por Deus. Nós devemos ter boas obras, elas devem ser evidenciadas nas nossas vidas, porque nós já fomos justificados, somos comprados e lavados no sangue do Cordeiro. Mais uma vez eu reforço a você: não existe outra forma de você ser justificado a não ser pela fé no Senhor Jesus Cristo. Você que já fez muitas boas obras, você que faz periodicamente boas obras, que ajuda os pobres, que faz caridade de todas as maneiras, eu quero te dizer uma coisa: ainda te falta uma coisa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Eu me recordo agora da passagem de Atos que conta a história de Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, uma autoridade romana, um centurião, e ele era tão temente a Deus que ele orava 3 vezes ao dia, ele jejuava, ele dava esmola, ele apresentava a sua família a Deus. Era uma pessoa que era caridosa com os seus compatriotas, até com os seus empregados. Certo dia, numa visão, um anjo do Senhor aparece para ele dizendo: Cornélio, as tuas orações têm chegado diante do trono de Deus, as tuas esmolas têm chegado diante do trono do Senhor. Tudo isso é agradável, Cornélio, mas ainda te falta uma coisa. Aleluia. Estava faltando o que, queridos, na vida de Cornélio? Ser justificado, aleluia, através da fé no sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. E aquele anjo, naquela visão das instruções a Cornélio, ele manda chamar o apóstolo Pedro. Este vem e traz a mensagem da cruz e confronta ali o pecado daquelas pessoas. E enquanto Pedro ministrava a mensagem do Calvário, o Espírito Santo desceu naquele lugar. Aquelas pessoas foram batizadas e cheias do Espírito Santo, e houve salvação naquela casa. Aleluia, porque ali houve justificação a partir daquele momento. Isto é uma prova, amados, que as nossas boas obras, sem a fé, elas não nos levarão a lugar algum quando dizemos respeito à vida eterna. Se você quer gozar da vida eterna ao lado de Cristo, a única fórmula é entregando a sua vida a Jesus, é através da fé, é acreditando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e recebendo-o como Senhor e Salvador da sua vida. Se você assim fizer, você passará pelo processo do que nós chamamos de novo nascimento, que Jesus ensinou ali, aquele homem no capítulo 3 ali do livro de João. É preciso nascer de novo. E eu estou falando de Nicodemos. Se você tem boas obras, parabéns. Nosso país, a humanidade, está carente de pessoas de bom coração. O nosso povo está carente de pessoas de boas obras. Mas para a salvação, para a vida eterna, isto não é o bastante. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, e então terá a vida eterna, e então será justificado, e sobre ti não cairá mais nenhuma acusação, porque você estará justificado pelo sangue de Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Fique de pé neste momento. Eu quero orar por você. Tem alguém que neste momento sentiu o desejo de fazer uma aliança com Cristo, de fazer um renovo, um novo pacto com Deus? Você tem a oportunidade de fazer nesta hora. Aleluia. Você que está nos ouvindo também através da internet, você pode fazer este pacto, você pode fazer esta nova aliança com Deus e depois procurar uma igreja e fazer a tua confissão. Se você deseja, você pode fazer isso agora, confessando a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e recebendo. Aqui no templo deste santuário tem alguém que deseja fazer um novo pacto com Deus. Se tiver, vem à frente, nós vamos orar por você. Aleluia. Glória a Deus.
Você que está distante do Senhor, você pode voltar agora. Você pode fazer um novo pacto com Deus. Nunca é tarde. Aleluia. Se você está vivo, ainda é tempo de você se arrepender, reconhecer que é um pecador e entregar a sua vida a Jesus. Você que está aí do outro lado desta tela, pode fazer esta oração comigo. Vamos orar, toda a igreja também. Pai Santo, neste momento, eu reconheço que Jesus Cristo, teu Filho, é o Senhor e Salvador, o único capaz de perdoar os meus pecados e de justificar-me desta minha vida de pecados, de tirar toda acusação de sobre mim. E neste momento eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados e aceita-me como teu filho. Eu oro em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Você que fez essa confissão, procure uma igreja evangélica e converse com o pastor, com o líder daquela igreja e fale sobre essa decisão que você tomou ao lado de Cristo. Deus te abençoe, tenha uma semana vitoriosa. Amém. Está carente de pessoas de bom coração. O nosso povo está carente de pessoas de boas obras. Mas para a salvação, para a vida eterna, isto não é o bastante. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, e então terá a vida eterna, e então será justificado, e sobre ti não cairá mais nenhuma acusação, porque você estará justificado pelo sangue de Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Fique de pé neste momento. Eu quero orar por você. Tem alguém que neste momento sentiu o desejo de fazer uma aliança com Cristo, de fazer um renovo, um novo pacto com Deus? Você tem a oportunidade de fazer nesta hora. Aleluia. Você que está nos ouvindo também através da internet, você pode fazer este pacto, você pode fazer esta nova aliança com Deus e depois procurar uma igreja e fazer a tua confissão. Se você deseja, você pode fazer isso agora, confessando a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e recebendo. Aqui no templo deste santuário tem alguém que deseja fazer um novo pacto com Deus. Se tiver, vem à frente, nós vamos orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Você que está distante do Senhor, você pode voltar agora. Você pode fazer um novo pacto com Deus. Nunca é tarde. Aleluia. Se você está vivo, ainda é tempo de você se arrepender, reconhecer que é um pecador e entregar a sua vida a Jesus. Você que está aí do outro lado desta tela, pode fazer esta oração comigo. Vamos orar, toda a igreja também. Pai Santo, neste momento, eu reconheço que Jesus Cristo, teu Filho, é o Senhor e Salvador, o único capaz de perdoar os meus pecados e de justificar-me desta minha vida de pecados, de tirar toda acusação de sobre mim. E neste momento eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados e aceita-me como teu filho. Eu oro em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Você que fez essa confissão, procure uma igreja evangélica e converse com o pastor, com o líder daquela igreja e fale sobre essa decisão que você tomou ao lado de Cristo. Deus te abençoe, tenha uma semana vitoriosa. Amém.